Nessa quinta-feira, a nossa primeira entrevistada é a candidata Márcia Bittar. Ela é do PL, do Partido do Presidente da República, e ela vem aqui conversar comigo e com a população, mostrar tudo aquilo que ela pensa, que ela defende para o Estado do Acre e para o Brasil. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. No primeiro bloco, nós temos a honra hoje de receber a candidata ao Senado, Márcia Bittar. Ela vem aqui para bater um papo aqui bem descontraído, falar do que ela pensa em desenvolvimento para o Estado do Acre, falar da política local, como é que ela vai fazer a campanha dela, como é que ela vinha fazendo. A Márcia é uma pessoa muito querida, sabe, de todos nós, e tem um trabalho prestado aqui no Estado de relevância. E principalmente, eu acho que nós vamos, dentro da política da TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, nós vamos agora, todas as quinta-feiras, entrevistar os candidatos ao Senado. Porque a preocupação é bem informar a sociedade, sabe? O que os candidatos pensam, a maneira com que eles vão desenvolver o seu mandato, se eleitos, e principalmente qual é o compromisso deles com o nosso Estado, com o Brasil. Isso é muito importante. A direção da TV Rio Branco tem essa preocupação, sempre teve, de manter a boa informação para a sociedade. Então, dona Márcia, seja bem-vinda, é uma honra recebê-la, viu? Muito, muito satisfeito com a sua presença. E eu vou iniciar com uma pergunta, dona Márcia. Onde nasceu a sua candidatura ao Senado? Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui no seu programa X da Questão, na TV, filiada Rio Branco, filiada à TV Cultura dos meus amigos Célia e Narciso Mendes. Um abraço a vocês, obrigada por me receber aqui e dar boa sorte, né? Eu que sou a primeira das candidatas ao Senado, os candidatos ao Senado, que inauguro essa série de entrevistas, né? Por você, que é um competente gestor da Santa Casa, que nos orgulha muito pela austeridade que comanda aquela casa, e agora com a honra de me entrevistar. Bom, você me fez uma pergunta muito interessante, porque a história é interessante, né? Você sabe muito bem, quem me conhece, conhece a trajetória do Márcio, sabe que ao longo de 30 anos eu venho aí fazendo campanha e nos bastidores da política. Então eu fiz campanha para todo mundo, que era da oposição, da direita, né? Da direita. Né? Fiz campanha para o Bocalon, fiz campanha para o Petecão, fiz campanha para o Flaviano Melo, para o Nabor Júnior, saudoso Nabor Júnior. Fiz campanha também para o Gladson, né? E isso aí todos esses anos acompanhando e articulando e coordenando as campanhas do Márcio. Nada mais natural do que numa família que tem a tradição política, os membros da família também ingressem no mesmo atividade, né? Na casa de pastor tem pastor, na casa de médico tem médico, de advogado tem advogado e de político tem político. E, coincidentemente, o Márcio me levou ao Palácio do Planalto, né? Porque o Bolsonaro, no entendimento muito maduro de um gestor, ele entendeu que ele precisa fazer uma bancada de senadores mais
comprometido com um plano de governo do qual ele foi eleito no primeiro mandato e vai ser no segundo, se Deus quiser, ele precisa de um núcleo no Senado que o apoie esse plano de governo, não é? E aí ele me convidou, através do Márcio, porque ele mapeou nos estados pessoas que ele poderia investir na candidatura, porque você sabe que tem a onda Bolsonaro e muitos no primeiro mandato se elegeram em cima dessa onda Bolsonaro sem estar comprometidos com o programa de governo. Então ele mapeou agora mais pontualmente as pessoas que ele poderia investir para que formássemos então uma base coesa no Senado da República. E aí nasceu o convite a mim, né? Eu cheguei lá, eu como filha de militar, tenho uma certa noção de hierarquia e disciplina. Eu estava no Palácio do Planalto, em frente ao presidente do Brasil. E ele me disse, a senhora aceita ser candidata junto comigo ao Senado? Eu fiquei bem impactada, mas na hora eu bati continência e disse, aceito, sim, senhor. E sabia do desafio, né? E quando eu saí de lá, mas aí a ficha caiu mesmo quando eu saí de lá. Eu falei, meu Deus, é uma única vaga dessa vez, só muda um terço, né? E as pessoas precisam de tantas coisas, né? É tanta demanda no nosso estado. Nosso estado está precisando de tantas coisas, né? Será que eu dou conta, meu Deus, de representar o estado que me acolheu? E fiquei com medo, né? Porque é uma vaga muito disputada, é uma vaga que todos os políticos querem terminar lá no Senado. Presidentes do Brasil almejam essa cadeira, né? Ex-presidentes do Brasil, governadores, enfim. É uma casa sênior de muita responsabilidade. Mas aí vem aquele comando, né? Aquele comando de Deus, que você vai consultar as bases, que é Deus, né? E ele falou, não, você está preparada para isso. Nesses anos todos você teve um treinamento, né? Nos bastidores. Você é uma mãe de família, você é uma mulher responsável, madura, seus filhos estão adultos, você tem condições sim de fazer. E aí veio um grande desafio dessa candidatura. Estou aí há quase 2 anos na pré-campanha, rodando o Estado, como sempre fiz, mas agora com mais intensidade, né? Eu que já conheci os problemas, fico triste, Alex, de ver que os problemas são absolutamente quase os mesmos, né? De isolamento, né? Problema na saúde, na educação, segurança, né? Então, você vê que tem muita coisa que a gente pode avançar junto com o nosso presidente. O senador Márcio Bittar chegou em Brasília, ele fez um trabalho muito bonito, né? De aproximação, de articulação e conseguiu ser relator do orçamento, sabe? Nunca um senador da República, nunca do Acre, nunca um parlamentar do Acre conseguiu esse cargo. E também conseguiu uma aproximação muito grande com os filhos do presidente, com o presidente, ao ponto do presidente escolher você para ser a candidata ao Senado que representaria o projeto dele aqui no estado do Acre. O presidente tem falado de bandeiras, né? Família, né? Uma das bandeiras que ele... Pátria e Deus acima de tudo. Você, muito antes do presidente falar isso, eu sou testemunho que você já pratica o cuidado, o zelo e a orientação familiar. A pátria você sempre defendeu, tanto você como o Márcio, em movimentos. E Deus, você... Eu acho que a pessoa pode ter fé e falar em nome de Deus igual você, mas não. Mas as bandeiras que o presidente vai defender e vai querer as mudanças no estado do Acre, ele pode contar com você lá no Senado da República, Márcia. E o estado do Acre espera isso de você. O Márcio teve um papel fundamental na República nesse último ano, né? Ele foi o relator do orçamento pela competência, né? Pelo poder de articulação que ele tem. Mas também tem um detalhe que eu sempre costumo falar, eu gosto de relatar, de relembrar, né? De pontuar, melhor dizendo, que o Bolsonaro teve aqui no Acre 78% da intenção de votos. Então, proporcionalmente, foi o estado que mais deu a intenção de votos para ele. Votou nele, na verdade. Né? Que votou nele. No Cruzeiro do Sul foram 82%. Né? Então, ele foi um campeão aqui no Acre, continua sendo. Né? Então, eu acho que o político, eu sei que o político ele fica muito agradecido aonde ele tira esse percentual de votação. Ele fica comprometido. Né? Isso enternece o coração de um político. E por causa disso, ele tem esse carinho pelo Acre.
E por causa disso também ele prestou atenção na competência do Márcio, né, na articulação que o Márcio tem lá dentro do Senado. E hoje o Márcio é o vice-líder do governo federal e foi o relator do orçamento, que deu oportunidade para ele de trazer uma quantia vultuosa para os cofres das prefeituras e do governo do estado. Bem, eu, de fato, na primeira campanha do Bolsonaro, nós estávamos na rua antes mesmo dele sofrer aquele atentado, que, aliás, foi uns dias depois que ele esteve aqui no Acre. Não sei se você se recorda. Ele saiu daqui, a próxima entrevista, a próxima agenda que ele teve, ele sofreu aquele atentado absurdo, né, contra a nação brasileira, né, que era um candidato a presidente do Brasil. Foi a nação brasileira que sofreu um atentado, né. Graças a Deus mesmo, que foi um milagre de Deus. Na verdade, aquilo representou ali a presença do Senhor Jesus na vida desse homem, por causa do propósito, da missão que ele tinha de salvá-lo naquelas condições que ele foi acudido, né, e da gravidade que foi aquele atentado. E então eu já fazia campanha para ele, justamente pelo programa que ele defende, pelas pautas que ele defende. Nós que somos cristãos conservadores, a gente presta atenção em quem defende os princípios que a gente defende. Porque, Alex, o que faz o caráter do homem são os princípios, né? E o militar, ele tem noção disso. Eu não digo que as outras atividades não tenham. Mas o Bolsonaro é um militar que ele é patriota. Você vê que, olha a frase dele, que é o bordão da campanha dele. Deus, pátria e família. Eu colocaria Deus, família e pátria, mas ele é o presidente. Ele é o presidente. Então, eu comungo desse bordão da campanha dele. Eu comungo disso, de cada palavra do que ele diz, tá? de cada palavra que ele diz. Então, eu acho que é um homem de uma dedicação patriótica exemplar. Você chegando ao Senado da República, pode contar lá com a experiência do Márcio, né? O senador Márcio Bittar, que está lá dentro já há algum tempo, e você não vai ter muita dificuldade. Como foi que você recebeu esses apoios agora, depois da decisão à sua candidatura? Por exemplo, o prefeito de Rio Branco declarou apoio a você, né? O prefeito de Sena Madureira declarou apoio a você. O prefeito de Feijó declarou apoio, a prefeita de Tarauacá, quer dizer, a prefeita de Senador Guiomar vai declarar apoio aí, eu tomei conhecimento. E aí os prefeitos estão aí declarando apoio a você. Você se uniu numa campanha, uma outra mulher, uma guerreira mais votada do Estado, que foi a deputada Mara Rocha. Como é que está lá o relacionamento? Como é que você está recebendo esses apoios aí do dia a dia, Márcia? Olha, eu quero aproveitar para agradecer cada liderança que manifestou apoio a mim. Lideranças, políticos, prefeitos, né, pré-candidatos, mas em especial os prefeitos, que eu vou mencionar, o Bocalon, querido Bocalon, do qual já fiz campanha, fizemos campanha juntos algumas vezes. Muito obrigada, Bocalon, estamos juntos, meu irmão, né, para melhorar Rio Branco e todas as cidades também desse estado. Quero agradecer a Neia de Tarauacá, o prefeito Tamir, ex-prefeito Tamir, que agora é candidato, o irmão dele, de Santa Rosa do Purus, não, de Santa Rosa do Purus, né? Isso mesmo, Santa Rosa do Purus, o do Jordão, prefeito de Jordão, o prefeito de Sena Madureira, a cidade que me acolheu quando eu cheguei ao Acre há 34 anos, né? O Mazinho, o Serafim, o polêmico Mazinho, mas com um coração imenso, imenso, né? E os outros prefeitos que também estão aderindo, o QF que virá, o prefeito de Itaciolândia, a Neia, acho que eu já citei. Então, eu agradeço a todos vocês. Juntos nós vamos fazer um canteiro de obras em cada município desse, levando à população os benefícios do retorno do próprio dinheiro que eles investem através do imposto que se paga, né? Bom, você me fez algumas perguntas interessantes. Eu vejo que a política é uma atividade nobre, né? Às vezes as pessoas criticam muito, Alex, a atividade por razões que a gente conhece e que a gente não pode tirar a razão, né? E criticam os políticos, né, na verdade. Mas, na verdade, não existe outro sistema para você ajudar as pessoas se não for através da política. Essa atividade ela é nobre, porque você ajuda várias pessoas ao mesmo tempo, né? Eu vou chamar agora o intervalo, já voltamos para o segundo bloco, conversando aqui com a candidata ao Senado, a professora Márcia Bittar, sabe?
que está aqui batendo um bom papo, esclarecendo aos eleitores o que ela, como candidata ao Senado, vai fazer pelo Estado do Acre. Estamos de volta ao segundo bloco, conversando com a professora Márcia Bittar. Ela veio aqui hoje explicar o que ela pensa para o Estado do Acre, o que ela pensa no desenvolvimento do Estado do Acre e, principalmente, falar dos objetivos dela, eleita senador pelo nosso Estado do Acre. Candidata, nós temos um Estado que ele é muito carente de indústria, é muito carente do comércio forte. Nós aqui vivemos nos municípios e no governo do Estado, tudo do salário que se ganha os funcionários públicos. A nossa pecuária é boa, a nossa agricultura, o nosso solo não está sendo assim trabalhado. Então, com essa ponte que liga Rondônia ao Estado do Acre, que é um sonho de todos os acrianos, eu lembro até do Edmundo Pinto sonhando com isso, e agora é uma realidade. O que você pensa com relação ao agronegócio, aos municípios darem apoio e suporte às empresas que estão chegando para a gente ver isso melhorar? Como candidato ao Senado, o que você vai fazer com relação a isso para melhorar essa situação aqui no Acre? Tudo bem. Eu só queria terminar a resposta anterior e mandar um abraço para a Jéssica, também uma liderança que, pela questão da saúde dela, ela teve que abrir mão da candidatura, mas eu quero que ela saiba que eu orei muito por ela, e acho que todo acreano aqui orou pela essa libertação dela dessa doença, e graças a Deus ela se viu livre, né? Bom, a questão da Mara também, que eu não respondi, nós estamos juntos numa parceria, né? Eu e a Mara, ela escolheu um vice da área do agronegócio, eu estava lendo o plano de governo dela, né? É muito interessante, todas as medidas que ela, como governadora, quer tomar para o nosso estado, todos os pacotes de medidas e todos voltados muito para a área de produção. Alex, eu não consigo imaginar um estado ou um país rico se não produzir. Não existe isso. Assim como não existe um país rico e ignorante, não existe um país rico sem produção. Nós vivemos numa terra abundante, não tem geada, não tem seca, os rios são caudalosos, é uma terra abençoada que tudo que você planta dá. Olha o exemplo do abacaxi, uma carne maravilhosa, né? Por que nós vivemos nessa condição? Por que nós estamos ainda nessa miséria, sentados numa riqueza imensurável? A gente precisa flexibilizar essas leis ambientais, do Código Penal, porque a gente precisa desenvolver a nossa terra. Não existe milagre. Milagre só foi quando Moisés atravessou o deserto e caiu o maná do céu, mas não existe. Se você não plantar, não regar, não colher, não procurar mercados, como é que você vai alimentar as pessoas, né? Os Estados Unidos estão entrando na iminência de uma recessão. A Europa toda está uma iminência de uma recessão. E o Brasil crescendo, com o governo do Bolsonaro. O desemprego caiu, o combustível caiu. Aqui no Acre eram 14,9% do desemprego, caiu para 11,9%. Medidas austeras do governo federal e de crescimento, deixar as pessoas produzirem, diminuir a burocracia, fazer as reformas necessárias, reforma administrativa, a reforma tributária, né? Flexibilizar essas leis ambientais, porque não dá para rasgar, então a gente flexibiliza para a gente poder produzir, investir no agronegócio. O que salvou o Brasil da pandemia foi o agronegócio. Nós precisamos mirar para grandes mercados consumidores, que vão consumir o nosso produto. Nós podemos ser, além de um corredor de exportação, mirando os grandes mercados consumidores através do Pacífico, nós podemos produzir o que a gente quiser e ser também um corredor de exportação, né? Essa terra é abundante, né? A nossa vocação é produzir, porque Deus nos deu a terra rica. Então, está escrito desde a primeira página do livro mais lido do mundo, que tem mais de 2.000 anos, a Bíblia tem mais de 500 anos, não, 2.000 anos, nós temos o direito de usufruir daquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu a terra, para podermos ter vida em abundância, né? Então,
eu acredito que com a política econômica que o Paulo Guedes tem implementado a nível nacional, ainda hoje estava lendo uma entrevista dele, ele dizendo exatamente que a previsão era que o Brasil crescesse 1,5%, e nós crescemos 2%, e o ano que vem a previsão é que chegue a 2,5%. Então, isso faz com que essa queda do combustível também faz com que seja uma cadeia evolutiva de deflação, porque outros setores se beneficiam com a queda do combustível. A candidatura da Mara Rocha, com esse pensamento de desenvolvimento, com esse plano de governo que ela tem apresentado, ela facilita muito o seu trabalho como senadora da República, né? Porque já está alinhado com a presidência da República, já está alinhado com aquilo que você pensa para o Estado do Acre. Foi muito bom para você essa aliança com a Mara? Você está satisfeita? Alex, eu não faço discurso feminista, muito pelo contrário. Né? Eu não acho que a mulher é melhor que o homem e nem que o homem é melhor que a mulher. Somos todos filhos de Deus. Né? Agora, temos peculiaridades, né? O sexo feminino e o masculino. Caiu sobre nós a responsabilidade, eu no Senado e ela no governo federal, melhorar a vida das pessoas. Em que pese o homem ter inteligência, né, inclusive inteligência emocional, mas a mulher, sem sombra de dúvida, ela tem um sentimento, uma sensibilidade maior, até pela natureza feminina. Então, eu acho que caiu em nossas mãos essa responsabilidade de mães e donas de casa atender às famílias. Que para nós, o nosso objetivo é melhorar a vida das famílias, porque as pessoas estão dentro da família. Se você se você extrai da sociedade, o que você extrai da sociedade não é o indivíduo, é a família. Né? Uma pessoa sem a sua família é um barco sem quilha. Né? Então você tem que se preocupar para proteger a família, porque primeiro nasceu o casamento, depois nasceu o Estado para proteger a família. Então ali estão todos. Está o pai, está a mãe, está o idoso, está o adolescente, está a criança. Estão todos dentro da família. Está o desempregado, está o que tem opção sexual diferente. Estão todos dentro desse núcleo, né, que é a sociedade. Né? Então, eu vejo que eu e a Mara, eu costumo dizer para ela que Deus não une pessoas, Deus une projetos. E o meu projeto é igual ao dela, que é igual ao do Bolsonaro. Avançar no crescimento e colocar o Brasil nos trilhos e trazer o que a gente pode para o Acre, de recursos, né, de beneficiamento de recursos, de fiscalizar o que você traz, né, e de estar nos grandes debates nacionais. Né, como... O senador Márcio Bittar, ele, como senador, como relator do orçamento, ele teve uma preocupação muito grande com relação à saúde do Estado do Acre. Hoje, ali na Fundação, desenvolve-se um trabalho de fazer mutirões de cirurgias, graças aos recursos que o senador Márcio Bittar alocou. Então, ele se preocupou na saúde como um todo. Ajudou a Santa Casa, ajudou Santa Juliana, ajudou o Estado bastante. Você, como senadora, conhecendo toda a dificuldade do povo do interior do Estado e até mesmo aqui da capital, com relação à saúde, você vai ter esse mesmo olhar para a saúde que o senador Márcio Bittar? Com certeza. Quando você faz essas caravanas para o interior, o que eles pedem é segurança, educação, saúde. Não pedem nada a mais do que isso. É o direito, não pedem nada demais. Esses dias, umas 3 semanas, Bolsonaro teve numa reunião com médicos, não é? Com a categoria. E ele ouviu e se comprometeu com cargos e salários dos médicos, que é isso que eles procuram. Né? Melhores condições de trabalho, né? Empenho dos parlamentares de trazer recursos para os hospitais. Né? Enfim, eles pediram também a moratória dos cursos de medicina, que fiquem aí 6 anos sem abrir novos cursos, mas investir naqueles que já têm, para que os profissionais sejam mais qualificados. Foi o pedido que eles fizeram para o Bolsonaro. E eu, junto com o Bolsonaro, né, lá no Senado da República, vou encampar, sim, essas demandas dos médicos, né, e principalmente trazer mais recursos para o Estado, para a gente investir nessas redes hospitalares, para que ninguém fique sem um atendimento decente. Né? A agenda
sua e da candidata a governadora para o interior do estado já está decidida? Como é que vocês estão trabalhando a agenda? A capital ainda tem quase 50% do eleitorado. Vocês vão fazer uma agenda nesse primeiro momento aqui da capital? Vocês estão indo para o interior? Como é que está a agenda de vocês? Bom, ontem foi o primeiro dia de campanha oficial, né? Estivemos ali no coração de Rio Branco, no mercado municipal, andamos por ali tudo, levando a nossa mensagem, Mara e eu, que é a mesma mensagem, não é? Hoje estivemos lá no mercado do Mansur, na Sobral, né? Ficamos pouco tempo porque eu tive que me deslocar para cá, continuando ouvindo as pessoas. Nós temos um ciclo aí de caminhadas nos bairros da cidade e no final de semana agora nós vamos para o interior, Brasileiro, Itaçolândia, Chapuri. A nossa agenda cada vez mais está mais juntas, né? Às vezes a gente se separa, às vezes nós estamos juntas, mas a intenção é cada vez estarmos mais juntas, porque a minha mensagem é a mesma dela, né? Então estamos muito sintonizadas, né, com o plano de governo dela e com as questões que eu defendo, né? O senador Márcio Bittar, ele candidato a governador desse momento, ele tem cumprido uma missão com o estado do Acre. Ele tem feito um trabalho voltado para o desenvolvimento desse estado. Ele prega muito com relação a isso que você já falava, com relação à economia do estado. Você eleita senadora, a linha é a mesma? A mesma. Eu tenho um professor do meu lado, né? Eu não preciso inventar a roda. Márcio sabe de todos os ministérios, onde buscar recurso, né? Ele é o meu orientador, não é? Então, é ele o meu líder político, né? Mas coube a mim agora apoiar a Mara como candidata ao governo, né? E juntos vamos estar todos no segundo turno. Ele conhece cada meandro de Brasília, porque foi o relator do orçamento. Todos os ministros, todos os ministérios, aonde buscar recursos, né? Então, junto com ele, vamos ser 2 senadores para trazer mais recursos e beneficiar o Acre como um todo. No Juruá vocês têm um apoio do Wagner Salles. Sim. Apoio de várias lideranças, Sim. lá de vereadores, de pastores, mas vocês têm um apoio lá do Wagner Salles, que até colocaram um apelido no Wagner, o Leão do Juruá. Então a liderança tem a esposa que é deputada estadual, você mesmo falou na nossa Jéssica, deputada federal, e enfrentou esse problema. Como vocês já têm ido anteriormente lá no Juruá, essa amplitude de apoio lhe deixa satisfeita? Os nossos apoios estão crescendo cada vez mais, né? Estamos em conversas bem avançadas com a prefeita de Senador Guiomar, né? E vamos conversando com todos que querem o progresso e o bem da nossa gente. Isso não quer dizer que os outros candidatos não queiram, mas a mim cabe defender o que eu proponho para o Acre, né? Lá nós estamos ampliando também as nossas bases. A vinda da família Salles, para mim, foi fundamental, né? Eu ainda brinquei com a Jéssica e chamei, que eu não ia chamar mais ela de Leãozinha, mas sim de Fênix, que nasceu das cinzas, né? E é uma família muito forte, né? Temos lá também o Iderlei, que é o nosso... também um carro-chefe lá, com a candidatura da esposa dele, e outras lideranças, candidatos, né, vários candidatos que nos apoiam de lideranças muito fortes. O Clodoaldo e tantos outros. É ruim a gente falar o nome, que você esquece de uns, aí o pessoal fica chateado. Mas, enfim, eu falei de alguns, né, e de toda aquela região do Juruá, muitos apoios, muitos candidatos fortes, que estão levando a nossa mensagem do Bolsonaro e da Mara também. A minha pergunta com relação ao Juruá e ao apoio do Wagner Salles, ela diz respeito porque o governador do estado, que também é candidato à reeleição, tem um candidato a senador e ele é do Juruá. Tá? Eu, particularmente, quando vi, e vi o MDB com o Wagner Salles, com a família Salles lá, e depois que eu vi sua união, eu digo, aí equilibra as forças, né? Há um equilíbrio de forças. Sim. Você equilibra bem lá hoje, no meu entender, no Juruá, com esses apoios, e faz uma diferença muito grande aqui na capital com o prefeito de Rio Branco. Sim. Porque o prefeito de Rio Branco começou, as pessoas fazendo muitas críticas, mas já está trabalhando, e trabalhando bem. Tem feito aí muita coisa já
aqui desse município, isso fortalece a sua candidatura. Ah, com certeza. Eu acho que tem vários candidatos, né, a Senado. É uma vaga muito concorrida, conforme a gente já falou. Eu acho que cada um tem que colocar o que pensa e o que acha. Às vezes as pessoas falam, você não pode falar isso que pode desagradar. A gente não agrada a todo mundo, né? Então, o que você tem que deixar claro é o que você defende, né, Alex? O salto de qualidade na educação, né, fazer essas reformas importantes no Brasil, né? Os nossos jovens hoje estão sendo capturados pelas facções criminosas, porque não vê na escola, não se enxerga na escola, né? Então, a gente precisa dar esse salto de qualidade para que os alunos voltem a se interessar pelo ensino-aprendizagem e saibam que do sacrifício deles vai vir os frutos do seu sacrifício, né? Em emprego, em geração de renda. Porque hoje eles não conseguem ser absorvidos pelos mercados de trabalho, né? Porque estão despreparados. Então, a gente precisa fortalecer a escola, a instituição escola. A educação moral e sexual, quem dá é a família. A escola é dada a educação formal, né? O ensino, a aprendizagem de disciplinas específicas, português, matemática, ciências. Como professora, é o que mais me encanta naquela tribuna do Senado, é defender a escola, né? Fazer um grupo de estudiosos para a gente fazer essas reformas tão necessárias, investir nos professores, pagar melhores salários, né? Que os alunos respeitem os professores, que não se ensinem comportamentos inadequados para crianças pequenas, sem ideologia, né? Dentro das escolas, e que seja ali um centro de ensino-aprendizagem, um centro de ciências, né? Nós estamos conversando com a candidata ao Senado, Márcia Bittar. Você pode constatar o que ela pensa para o Estado do Acre. E você pode fazer uma avaliação se o que ela defende é o mesmo que você quer para a sua família, para o Estado do Acre. E você vai ter a condição de assistir aqui todos os senadores passando por aqui. Eu creio que vocês vão ficar bem informados para decidir em quem votar para o Senado da República e bem representar o Estado do Acre. Quero chamar aí o terceiro bloco e dizer que já voltamos com a senadora. O tempo passa rápido aqui, rapaz. A gente um bate-papo agradável desse aqui com a nossa candidata ao Senado, Márcia Bittar. E nós estamos muito satisfeitos com a presença dela aqui no nosso estúdio. Mas eu tenho uma pergunta que as pessoas pediram quando souberam que ela ia ser entrevistada para me fazer. Apesar que eu já estou vendo essa pergunta do dia a dia que você tem feito, Márcia. Você foi uma pessoa muito hostilizada, muito perseguida durante a pré-campanha, por segmentos, pela imprensa. Como é que está seu coração com relação a isso, minha amiga? Alex, meu coração está tranquilo, né? Porque eu tenho um mestre que se chama Jesus. Então, quando eu queria ficar assim, magoado, chateada, eu lembrava, gente, Jesus é um Deus e sofreu tanto. Quem sou eu para reclamar de alguma coisa? Né? Eu confesso a você que muitas das críticas eu não tenho conhecimento, porque eu não fico lendo tudo, né? Mas, assim, o que fizeram, o que farão, eu não sei, eu perdoo. Né? Não tem. Vamos passar uma régua nisso, vamos ver para frente, né? O Acre precisa da gente, o Acre precisa de uma imprensa livre, né? que mostre para a população de verdade o que os candidatos querem. Porque isso, agora o poder está na mão das pessoas, não está na mão do Ministério Público, ou do Supremo Tribunal Federal, ou do presidente, ou dos deputados, do parlamento como um todo. Está na mão dos senhores. Vocês é que vão decidir agora quem vocês vão colocar para governar a vida de vocês lá em Brasília, aqui no governo, na Assembleia, fazer as leis, buscar recursos. São vocês agora que vão decidir quem é que vai governar a nossa vida. Você é eleita senadora da República, você será senadora da República de todos os acreanos, né? Do Estado do Acre. Então, você, apesar de defender bandeiras, defender assuntos, mas você fará, quando for trabalhar pelo desenvolvimento do Estado do Acre, vai trabalhar como um todo, não é ligado a segmento. Porque
Muitas pessoas eu já vi falando, não, a Márcia vai ser senadora dos evangélicos, vai ser senadora do grupo A, do grupo B. O que você tem a dizer assim para quem diz isso, para quem fala sobre isso, para quem conversa sobre isso, para a população que quer votar em você e que identifica você só com um grupo de pessoas? O meu DNA é católico, né? Eu sou católica de DNA, né? Só que meu coração também está na Universal, né? É uma igreja que eu admiro muito, a disciplina, enfim. Mas eu frequento muitas igrejas, até pela nossa atividade, né, Alex? E cada uma que eu vou, mais eu gosto. Então, agora eu decidi que a minha placa de igreja se chama Jesus, né? Onde falam de Deus, pode me convidar que eu estou dentro. Mas não é, Jesus não fez acepção de pessoas, né? Então, todos são importantes. Quando você olha para uma pessoa, você tem que olhar mais que é uma alma, né? Que precisa de uma palavra, de um carinho. Você sabe que quando a gente vai nessas incursões pelo interior do Acre, Alex, às vezes a gente só vai levando propostas, né? Mas o fato de você estar ali, de escutá-las, você já foi parlamentar, você sabe como é. O fato de você estar ali escutando, né, as necessidades já é um alento. E eles te recebem de braços abertos. O povo do Acre é muito hospitaleiro, né? Então, às vezes tem uma galinha no terreiro e eles abatem para dividir com você. Às vezes não tem um dente na boca, mas eles dão um sorriso com a alma, né? Então a gente se sente acolhido e abraçado. A gente que vai lá buscar o apoio, é eles que precisam, né? E a gente faz essa troca maravilhosa de sentimentos, né? Então, todas as pessoas precisam de muitas coisas, né? O Estado está muito carente, né? É o que eu te disse, segurança. Eu estava andando no comércio agora, infelizmente alguns comerciantes dizendo uma dura realidade, né? Que a segurança deles quem faz são as facções criminosas, né? Então a gente precisa reverter isso, endurecendo as leis penais, porque se não tiver uma disciplina, você não vai combater o crime. Se você não fizer isso, é enxugar o gelo, sabe, enxugar gelo, né? Você precisa do rigor da lei, né? Você prende 10, 7 no outro dia estão soltos, cometendo o mesmo crime no mesmo lugar. Então, o rigor da lei penal, né? A punição é fundamental, porque a impunidade é o combustível para a violência, né? No governo petista foram 61 mil mortes, né? A gente não pode retroceder. O Bolsonaro endureceu as leis. Hoje o cidadão de bem pode portar uma arma para se defender. A violência diminuiu, né? Então a gente não pode retroceder, né? A gente precisa fazer essa reforma no Código Penal, nem sem essas saidinhas que já foi aprovado lá no Congresso, né? E é isso. A gente precisa ver os faccionados como ser humano, mas como um pai disciplina um filho, eles também precisam de disciplina e o rigor da lei penal. Com todo esse apoio que você tem recebido, o seu compromisso político com o Estado do Acre, e principalmente com os municípios de onde você está sendo apoiada, ele dobra, né? Ele é dobrado. E o povo vai esperar muito do seu mandato. O que você tem a dizer assim, para os prefeitos que estão lhe apoiando, para a sociedade de cada município, do seu compromisso, Márcia Bittar, com os seus apoiadores, com quem vota em você e com quem não vota também? São alguns compromissos, né? São muitas bandeiras, né? São muitas bandeiras que a gente pode defender no Congresso Nacional, no Senado da República especificamente, né? Essas reformas tão importantes, a reforma do Código Florestal, o endurecimento das leis penais, o salto de qualidade na educação, reformas administrativas, né? Reforma tributária, para avançar o Brasil, trazer recursos para o Acre e, fundamentalmente, Alex, resgatar esses valores dentro da família, porque o que monta o caráter de uma pessoa são os valores. Às vezes eu falo assim, olha, não, os seus valores, não são os meus valores, são os valores da Bíblia. São aqueles velhos mandamentos que, aliás, eu tenho que retificar aqui, que a Bíblia do Primeiro Testamento são 2000 anos e o Antigo data mais de 4000 anos. Embora eu tenha encontrado agora também no Mar Morto, na década de 40, outros manuscritos. E eu acredito que vou encontrar mais ainda, para preencher mais ainda o nosso conhecimento sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Então,
Eu acho que os princípios, eles precisam ser resgatados nas famílias, sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. A família é mais importante que a própria missão, que o próprio trabalho, né? O trabalho, a dignidade. As mulheres não pecarem contra a castidade, né? E eu falo castidade, quando eu falo isso, uma mulher casada pode ser casta, mas ela pensa só no seu esposo, né? As adolescentes precisam ter cuidado, né? Não sair indiscriminadamente, achando que o seu corpo é de todo mundo. Não é não, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sou moralista, mas eu procuro seguir as regras da Bíblia. Não são fáceis, né? Porque a gente peca, a gente erra, eu caio, escorrego, levanto de novo, né? E nosso coração é assim, dessa forma. E a gente procura, através da palavra do Senhor, crescer na fé racional e não na fé emocional. Nós estamos conversando com a candidata ao Senado, Márcia Bittar. Ela que veio aqui trazer as propostas dela. Para nós é uma honra muito grande ter a oportunidade aqui na nossa TV Rio Branco de conscientizar a população daquilo que cada senador pensa para o estado do Acre. Márcia, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais aqui no programa, sabe? Fique à vontade para você se dirigir para o seu eleitor. Fique à vontade para você transmitir aquilo que você pensa para o estado do Acre, para o seu eleitor e para você pedir o voto daqueles que estão nos assistindo. Obrigada. Seja bem-vindo e faça a sua mensagem direta agora com o eleitor. Obrigada. Eu, como professora de formação, me preocupo muito com a educação. Então, eu quero aquela escola que, quando o professor entrava, os alunos levantavam em homenagem àquele que detinha o conhecimento. Eu quero uma escola onde os alunos são respeitados, né? Onde a educação é dada aos pais e a escola é um ensino técnico. Eu quero um Acre como eu quero para os meus filhos. Eu cheguei aqui há 34 anos e fui recebida de braços abertos. Eu quero retribuir, porque aqui nessa terra foi o que eu fiz de mais importante na minha vida, que foi a minha família. E eu quero retribuir todo o carinho, todo o empenho que todo mundo fez ao longo dos anos, pela carreira política do Márcio, pela minha família. Eu quero retribuir isso lá em Brasília, naquela tribuna do Senado, defendendo a família, defendendo os princípios bíblicos na sociedade. Nosso presidente é o Bolsonaro, eu acredito na reeleição dele. A gente não pode regredir com governos que já passaram, né, e que não foram bem-sucedidos. O Bolsonaro é a continuidade da linha de desenvolvimento do nosso Estado, do nosso Brasil e do nosso Estado. A Mara, que é a nossa candidata a governo, nós que somos mulheres, estamos no mesmo caminho, no mesmo propósito, né? E eu, a simples mãe de família, dona de casa, preocupada aí com a família de vocês. Meu número é 222, boto fé. Conversei com a senadora Márcia Bittar, sabe, a candidata ao Senado, Márcia Bittar. Na sexta-feira nós estamos gravando aqui com a candidata a governadora do estado, Mara Rocha. Vamos gravar na sexta-feira e vai ao ar domingo no programa X da Questão. E todas as quinta-feiras nós vamos, às 21h30, estar levando ao conhecimento da população um candidato ao Senado, aquilo que ele pensa, o que ele quer fazer para o estado do Acre, sabe, para que você tenha a liberdade, a consciência de escolher bem, escolher quem vai lhe representar durante 8 anos no Senado da República. A responsabilidade é de todos nós. A TV Rio Branco hoje eu vejo que cumpre um papel assim fundamental para a sociedade. É dar a oportunidade do candidato conversar com o eleitor, sabe? De você fazer uma avaliação. No dia 18 de setembro, nós vamos estarmos aqui apresentando o primeiro debate entre os candidatos a governadores, sabe? A TV Rio Branco dando a sua contribuição, sabe, para a sociedade, para mostrar que os candidatos a governadores têm uma plataforma de trabalho, que eles pensam para o estado do Acre e deixar bem consciente o eleitor. Deixar bem consciente o eleitor. E escolha bem que você será bem representado durante 4 anos para governo do estado, durante 4 anos dentro da Assembleia Legislativa, durante 4 anos na Câmara Federal, e escolha bem o Senado, porque são 8 anos. Eu conversei com a candidata ao Senado, Márcia Bittar.